Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, nesses 30 anos de TV Canção Nova, né? Estamos aqui nesse momento tão especial e tão especial para o Mais Saúde também. E eu hoje convidei o Dr. Roque Savioli para estar novamente conosco, porque é o seguinte, eu vejo muita confusão em relação a desmaios. E aí, a primeira pergunta, o que é um desmaio, meu amor? Desmaio é uma perda súbita da consciência. Tá? O jeito que está assim, de repente... Apaga. Puf, apaga e cai. E por que a gente vê tantas pessoas com, assim, mais idade, que eu digo assim, vamos colocar a faixa etária, vai. O que é considerado idoso para o Brasil é acima de 60. 65. Ai, gente, idosa aqui, idoso ali, como é que pode? Essa faixa está errada. Mas acima dos 60, por exemplo, 65, pessoas que de repente desmaiam. Por que acontece? Tem várias causas. A primeira causa é a doença cardiovascular. Né? Quer dizer, pessoa que tem uma estenose, uma obstrução das artérias que levam o sangue para a cabeça. Artérias carótidas. Então, de repente, sai um coágulo, alguma coisa... Sabe? E leva uma alteração cerebral, a pessoa cai, um AVC, um acidente vascular cerebral. Tá. Desmaio pode ter um AVC. Sim. Outra situação, o próprio uso de medicação, às vezes. Porque existem, como a pessoa toma muito remédio, várias medicações, um pode interagir com o outro e pode levar a pressão, a baixar a pressão. Então é aquilo que acontece quando a pessoa levanta, ao se levantar tem uma tontura e desmaia. Tá. Aí posso fazer uma observação? Pode. Gente, é o seguinte, o que eu mais vejo o Roque fazer, tirar remédio de paciente. Por quê? Quando você vai num médico, avisa o que você está tomando, né? Mas eles não falam tudo às vezes. Esconde, de repente, eu não sei o que acontece. Não esquece, porque, por exemplo, vai fica lá tomando... no site, preenche aquela folhinha e leva para o seu médico, porque muitas vezes um deu um remédio e o outro deu um semelhante com o mesmo efeito, né? Não, e o pior, que às vezes fica tomando suplemento, achando que não é remédio, sabe? Então fica nessa confusão toda. E, gente, chazinho, cuidado, hein? Ah, doutora, mas é natural. Veneno de cobra também e mata. Então, sempre fale sobre esses chazinhos. Nós tivemos um paciente... Eu fiquei 2 anos tentando baixar as enzimas hepáticas dele, do fígado, o Roque me mandou. Aí Gisela, vê se você dá um jeito, nada. Um dia, do nada, você descobriu que ele estava tomando. Ele falou assim, sabe que o meu chinês lá, que não sei, fazia alguma coisa lá com o chinês, ele me dá um chá chamado cava-cava. Eu olhei para ele e falei assim, desde quando você toma isso? Ah, mais de 2 anos. Gente, fitoterapia, 2 meses no máximo. Depois você tem que trocar o ativo. Então, desculpa, eu entrei nesse assunto, porque é incrível essa polifarmácia que poderia ser evitada. Interagir e dá problema. E podia economizar bastante, né? Agora, tem um aspecto nas pessoas de idade também, que são as arritmias cardíacas. O que é uma arritmia? Arritmia é um batimento do coração fora do normal. Então, o coração ou bate demais ou bate ou menos. Então, às vezes, nas pessoas de idade, acontece que vai havendo uma alteração do sistema de condução do coração, de modo que o coração bate devagar, mais lento. E, de repente, ele pode fazer um bloqueio de uma forma toda que falta oxigenação no sangue, e a pessoa cai. Então, tem um tipo de desmaio que a gente chama liga-desliga. Sabe, a pessoa que está bem, de repente desmaia, cai. A hora que ela cai, o que acontece? Ela cai por quê? Porque faltou sangue na cabeça. A hora que ela deita, vai o sangue e ela acorda. Entendeu? Então, esses são tipos de desmaios por problemas hemodinâmicos, cardiovasculares. Ok. Existem desmaios por conta de problemas cerebrais, que nem crises epiléticas, sabe? Quadros comerciais desse jeito. Tá. E no caso dessas pessoas que têm esse liga-desliga, por exemplo, porque tudo bem, ela caiu, deitou, mas ela pode cair numa situação perigosa. Pode. Medicação? Você tem que descobrir a causa, como é que é isso. Se é uma alteração cardíaca mesmo, você tem que colocar um marca-passo. Se ela faz um bloqueio AV total, você tem que colocar um marca-passo. Agora, existem vários exames que a gente faz para saber se o problema é na condução do estímulo ou se o problema é de resposta da carótida. Porque na carótida nós temos receptores que são baroreceptores, receptores de pressão.
Então, a hora que você levanta, você diminui o sangue na carótida, estimula esses receptores para aumentar a frequência cardíaca e aumentar a pressão arterial. Uau. Isso é um mecanismo fisiológico. Acontece que com a idade você vai perdendo a sensibilidade desse chamado seio carotídeo. Então o que acontece? A hora que a pessoa levanta, sabe, não vai haver essa compensação do coração. Então diminui o fluxo cerebral, ela cai. Então pessoas, principalmente de mais idade. Tem que se levantar... Com muito cuidado, aos poucos, levanta, espera um pouquinho, põe o travesseiro, não sai da cama correndo. Exato. Muita gente desmaia assim. Exato, ao acordar... Existem exames para a gente tem que, por exemplo, um desmaio. A primeira coisa que você tem que fazer é um Holter, que é um exame que vê os batimentos do coração em 24 horas. Segunda coisa que você vai ver é se ela tem uma alteração desses baroreceptores, que existe o exame que chama-se tilt test. Você coloca numa mesa e vai mudando a posição para ver se realmente há essa alteração de pressão. E vai atrás, vai embora. Certo. Isso são exames, assim, simples, sim, né? De rotina. É de rotina, né? Quando você vai no cardiologista. Sim, normais. Isso a gente tem que investigar. E aí, sempre que a pessoa desmaiar, ela tem que investigar. Claro, porque chama-se síncope, o pré-síncope, né? Que, claro, que de repente você precisa colocar um marca-passo, porque às vezes ela pode ter um bloqueio importante e o coração não voltar mais. Ela pode cair e não voltar mais. Então, se tiver, coloca o marca-passo. Se tem alteração do seio carotídeo, às vezes você coloca marca-passo por causa disso também. E isso acontece muito com pessoas de mais idade, mas também pode acontecer com pessoas jovens? Pode. Jovens também tem. Que é uma coisa que chama-se desautonomia. A mesma coisa que acontece com a pessoa de idade por alteração do seio carotídeo, a pessoa jovem pode ter alguma coisa genética nesse sentido. Olha. Então são mocinhas, por exemplo, eu tive uma menina de 16 anos de idade que ela ficava brincando com a irmã. Toda vez que ela ficava pulando na cama, ela desmaiava, perdia o sentido, desmaiava. Então todo momento descobrimos que ela tinha uma desautonomia. Então ela não tinha capacidade, sabe, de controlar essas alterações todas de postura e tudo mais. Então é um caso difícil. Meninas, acontece muito com meninas jovens, meninas assim. E se em casa alguém que está nos assistindo disser assim, puxa, eu tenho uma pessoa na minha família aqui, porque hoje em dia muitos pais estão morando com os filhos, né? Sim. E de repente essa pessoa de mais idade tem essa frequência nos desmaios. Como que a pessoa tem que agir? Primeira coisa, você tem que levar no médico, tem que levar no pronto-socorro, porque o que eu te falei, de repente aquilo ali não é só por conta de medicação, por conta de alteração de postura, pode ser um bloqueio atrioventricular, um bloqueio do coração, que tem que colocar um marca-passo. Então ela tem que investigar. Se você tem desmaios, síncopes de repetição, você tem que ir para o médico procurar para ser investigada. Tem que investigar a circulação cerebral, tem que investigar se não tem arritmia cardíaca e tem que investigar os baroreceptores também. E antes de desmaiar, tem como eu observar sinais? Tem. Se é um quadro cerebrais, tem as áureas, que a pessoa começa a perceber que vai ter a crise, né? Começa a enxergar meio amarelo, distorção, alguma coisa. Aquelas luzinhas? Começa a perceber alguns sinais que fala, bom, ela vai ter uma crise convulsiva, uma crise epilética. Sim. Mas isso bem nessas situações mais específicas, né? Mas também pode não ter nada de cair e ter a crise, né? E não tem jeito, tem que ir, tem que investigar e tem que tratar, tem como tratar. Tem como tratar e tem um risco, né? Principalmente da pessoa de mais idade. Então, você tem que levar no médico, tem que tratar, se tiver que colocar marca-passo, coloca marca-passo, porque realmente vai prevenir a morte súbita, né? E amor, por exemplo, uma pessoa que fica muito tempo sem comer, vai ter uma hipoglicemia. Essa hipoglicemia pode levar a um desmaio? Pode desmaiar. Você vê aquela palavra, aquela coisa antiga que a gente falava, desmaiou de fome, né? É isso mesmo. Engraçado, porque tem mesmo, né? Você faz hipoglicemia, você sabe que a circulação cerebral ela é muito sensível à glicose, né? Se você baixou a glicemia, você pode ter desmaio. Então, gente, tem frases que são populares, mas bem reais. São reais, quer dizer, nossa, desmaiou de fome, essa foi ótima. Enfesado, por exemplo. O enfesado, a gente já entendeu o que é. Bom, meus queridos e minhas queridas, eu adoro realmente quando a gente faz esses programas, porque de repente é um tema que ninguém imaginaria falar de desmaio.
E como é importante, porque ele não é tão infrequente, né? Não, claro, é frequente, sim. Então, observe, cuidado se você for uma pessoa que precisa estar comendo mais vezes, então não esquece de você estar fazendo pequenos lanches. A melhor coisa de manter a glicemia bacana é, nos intervalos, comer uma fruta, preferencialmente inteira com a casca, né? Uma maçã, uma pera, uma goiaba, tá? Assim, a cada 2h30, 3 horas. Isso é uma das melhores maneiras de você manter uma glicemia bacana, tá? Meu amor, muito obrigada. Obrigado Mais um você. programa, assim, especial para você aqui nesses 30 anos de TV Canção Nova. Um beijo grande e até o próximo programa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.